Seja bem-vindo, aspirante. Você está no Introdução. Você que está vindo pelo Instagram, tudo ok, você já sabe qual é a nossa proposta. Agora você que caiu de paraquedas pelo YouTube, eu tenho certeza que o que tem na sua cabeça aí é dúvidas. Dúvida do que é o Introdução. Então, primeiramente, antes da gente começar, eu vou pedir para que cada um se apresente, fale um pouco sobre você e quem você é, claro. Começar por mim, né? Que tô do teu lado. Eu acho que é melhor. Bom, muito prazer, meu nome é Alexandre, né? Alguns dos meus amigos e familiares me chamam carinhosamente de Xande. Eu curso História na Universidade Estadual do Piauí. Tenho uma paixão por esse curso desde 2017. Marcos. Bom, gente, boa noite. Me chamo Marcos. Marcos William. A gente tem um grupo de amigos aqui, tá começando esse projeto Introdução. Eu curso Economia, né? A gente tem essa paixão, na verdade, por esse curso também há muito tempo já. E graças a Deus estamos aqui juntos nessa. Bom, galera, eu me chamo Rogério, tenho 20 anos de idade. Eu curso Ciência da Computação na Estácio. Estou aí no 3º período, né? Tenho uma paixão pela tecnologia. Mas não somente isso. Tenho uma paixão também por teologia. Estou começando agora, por indicação e instrução dos meus amigos aqui, a estudar filosofia também, história. E é um prazer estar aqui nesse projeto, né? Porque, acima de tudo, nós aqui gostamos de conhecimento. E não somente de adquirir, mas também de compartilhar. E você, aspirante, é o nosso principal alvo aqui em lhe instruir e orientar nas áreas do conhecimento da vida. Bom, pessoal, primeiramente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Anísio Daniel, tenho 24 anos, sou estudante de Engenharia Civil, sou casado e é um prazer imenso, né? A gente está fazendo parte aqui desse projeto que a gente idealizou há pouco mais de um ano e está aqui agora dando início nessa nova jornada aqui para trazer conhecimento aí para todos. Bom, pessoal, então ficou faltando só eu mesmo, né? Eu me chamo Gabriel, faço filosofia e vocês vão perceber que muitos da gente ainda vai estar meio que travado, Sim. mas é porque é nosso primeiro episódio. Então, qualquer erro, qualquer coisa, vamos nos desculpando aí. Bom, então, vamos contar o que é a introdução, né? De onde foi que surgiu. Sim. Certeza. Basicamente, vocês perceberam que cada um aqui tem a sua formação, tem o seu amor ali por cada curso. Meu amor é filosofia, não vou mentir. Então, a gente percebeu essa diferença, porque nós somos muitos amigos. E percebemos essa diferença que cada um tinha. Um teologia, outro história, outro economia. E a gente percebeu, rapaz, e se a gente parasse para cada um se ajuntar e comentar aquilo que gosta? Porque a gente percebe muito que tem aquelas pessoas que eu gosto de falar que é intelectual do YouTube, do vídeo do YouTube. Sim, verdade. Nunca lê um livro, mas sabe de tudo. E sai corrigindo todo mundo. E sai corrigindo todo mundo. Sabe de tudo, já ouviu no YouTube e pronto. Então a gente percebeu que a gente poderia estar fazendo um canal e comentando aquilo que a gente mais gosta, né? Sim. No meu caso é a filosofia. Então eu vou chamar aqui o Xande para ele comentar primeiro como é que surgiu essa amizade, para depois a gente estar entrando nessa questão de como surgiu o canal. Bom, como o Gabriel falou, né? Esse projeto, como foi falado aqui, esse projeto ele foi idealizado há pouco mais de um ano, né? A gente tinha um grande sonho aí, como o Rogério falou, não só de adquirir conhecimento, mas também de passar esse conhecimento à frente, pois nós percebemos a necessidade, né, que os jovens e até algumas pessoas mais velhas têm em relação à política, filosofia, história, porque hoje se vê e se comenta de forma muito superficial, principalmente, né, do início aí de 2016 para 2017, quando surge essa polarização no meio político, né, sobre esquerda, sobre direita, e todo mundo sai comentando o que é economia, o que não é, o que é política, o que não é, né? Pensando nisso, a gente pensou, né, no Introdução. Esse nome Introdução foi uma ideia minha, né, Gabriel? Cada um aqui apresentou o nome e eu, rapaz, e se nós... Engraçado que o primeiro nome era para ser Aspirantes, né? É verdade, Aí, é verdade. nós ficamos meio assim e tal, aí tu deu esse nome, né? Depois pronto, nós colocamos aqui
que o nome vai ser Introdução, e as pessoas que vão estar assistindo vai ser os aspirantes. Que é aspirante ou na Aqueles polícia. que estão na- iniciando, né? Na polícia no iniciante. exército é aquele que tá iniciando, né? Que tá Isso. ingressando no exército. Exatamente. Aí daí o Gabriel falou aspirantes, eu falei, Gabriel, e se colocássemos introdução? Gabriel, opa, é um nome bem mais chiclete, né? Aí a gente apresentou o nome, todos nós aprovamos, e aí falamos, pois pronto, vamos começar o nosso podcast, né? Isso foi por volta de agosto de 2023, né? Por aí. Por aí, agosto de 2023, foi? Foi. Até então nós não tínhamos esse espaço aqui. O espaço seria o meu escritório, né, Alexandre? Seria o escritório- Um espaço muito A casa pequeno. Muito pequeno, muito distante de toda essa estrutura justamente. na qual nós não tínhamos almejado. Aí a gente vê muito a questão, pessoal, do agir de Deus. Porque nós pensamos isso há mais ou menos um ano atrás, né? Sem estrutura, sem uma ideia de como se faz um podcast, né? E aí a gente desanimou, né? Quando a gente foi procurar o preço das coisas, o preço do microfone, preço de câmera, a gente, não, gente, pois infelizmente não vai dar certo. A gente deixa isso de lado. É aquela história, né? A gente pediu pro Anísio ver, né? O valor das coisas. Não, Anísio, vê a câmera, vê o microfone, ver quanto é que é. Lançamento. Aí o Anísio, não, só as câmeras. Só o microfone vão dar 3 mil. Aí não, só uma lapelinha, eu acho que já tá bom. Aqui já bate, né? Ainda assim, não prosseguimos com isso, né? E as câmeras, não, a câmera bota só o celular, O celular. o iPhonezinho ali já tá bom. É verdade. Exatamente. Né? A gente pensou assim, então vamos fazer o seguinte, a gente fica só com o Instagram, a gente posta só vídeo no Instagram e texto no Instagram. Depois apareceu essa oportunidade de montarmos o nosso estúdio, Deus nos agraciou com isso, a graça de Deus mais uma vez nos alcançou. Porque, de fato, a gente pensou em desistir, mas a gente ainda continuar com o nosso Instagram. Mas a gente continua orando a Deus. Né? Então a gente vê que o trabalhar de Deus é com paciência. Não é da noite pro dia. Poderia ter dado certo ano passado? Poderia. Poderia ter dado certo daqui a 2 anos? Poderia. Mas deu certo hoje e agora. Porque o agir de Deus, ninguém sabe. Só Ele sabe qual é o melhor tempo para todos nós, né? E aí tivemos essa oportunidade e cá estamos, né? Estamos muito felizes, muito honrados de estar aqui. Eu lembro, agora falando um pouco da minha amizade com o Gabriel, eu cheguei na cidade de Itimon, no estado do Maranhão, no ano de 2011, né? Daí eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, né? Meu pai veio para cá por conta de trabalho, não conhecia ninguém. Aí no ano de 2013, eu via sempre passando ali em frente à minha casa o Gabriel, né? O menino franzino, baixinho. Aí, rapaz, eu via ele indo pra igreja, voltava da igreja, jogava bola, né? E aí eu comecei a me aproximar do Gabriel, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o propósito de Deus na minha vida, porque desde quando eu entreguei minha vida a Jesus, em 2011, eu sempre pedi para Deus que Ele colocasse pessoas verdadeiras na minha vida, eu sempre pedi amigos verdadeiros, né? A minha mãe, ela sabe muito disso, que eu sempre tive bons amigos por todas as cidades que eu passei, né? E Deus me agraciou com a amizade do Gabriel, sou muito feliz por sua amizade, 13 anos de amizade, né? Nos conhecemos, passamos a jogar bola juntos, passamos a nos congregar juntos, né? Tanto que eu estou na mesma igreja... 11, né? 11 anos, isso, 11. Nós estamos ali na Rosa de Saron, né, no bairro São Francisco, desde 2013, né? E para mim, Gabriel, reitero, sua amizade para mim foi muito importante, né? Glória a Deus. Aí, depois que eu cheguei ali na igreja Congregação Rosa de Saron... Gente, só uma coisa engraçada da nossa amizade é que quando eu passava na frente da casa do Xande, eu via sempre ele brincando lá com os carrinhos de boi. Sim. Aí eu, esse mas é playboyzinho aí. Eu vi ele assim, branquinho. Moço, daí se juntar papaizinho comigo. Não dá pra pegar nenhum sol. Aí teve um dia que, depois do futebol, a gente foi conversar e tal. Eu Xande, pô, qual é a comida que tu gosta, não sei o que. Eu Xande, não, eu gosto é de panelada, não sei o que. Aí a gente foi conversando e tal. Ele não é playboy não. Teu pai é o quê? Não, meu pai é caminhoneiro. Eu vi, rapaz, o cara não é playboy mesmo não. Engraçado que eu tinha a visão que tu também era playboy, tu lembra? Que eu não gostava de me aproximar dele. Depois que eu fui observando ele assim, rapaz... Ele parece um garoto interessante, mas ele parece ser meio metido assim. Só que, né? Sim. Não passou de meras impressões. Aí depois que eu cheguei na Congregação Rosa de Saron, né? Já no ano de 2015,
conhecer aqui o meu amigo também, Marcos William Ferreira Souto. Grande Marcos. Só o CPF. Com o número da conta também, né? O Pix. Meu Pix, pode passar. Pois é, aí o Marcos depois passou a ser um trio de amigos, né? A partir de 2015, o Marcos se aproximou mais da gente, né, Marcos? Verdade. Aí a gente sempre ia ali nos trabalhos da igreja, evangelismo, ensaios, sempre a gente ali brincando, sempre buscando a Deus. Passasse o tempo, já no ano de 2017, chega o Rogério, né? Foi 2017? 2018, né? 18. Foi. Aí chegou o Rogério na nossa congregação. Isso. No ano de 2019, você foi para outra congregação. Foi, isso. Né? Isso. E aí ele retornou há pouco tempo de novo. Só que mesmo distante nessa outra congregação, nós nunca perdemos o contato, sempre conversando, né? Inclusive, quando o Rogério saiu na nossa congregação, eu falava muito pro Gabriel, né? Que o Rogério fazia falta. Falava pro Marcos. Tanto que, quando ele voltou para nossa congregação, a gente foi lá conversar com ele, né? Falamos que sentíamos a falta dele. E, graças a Deus, ele retornou à nossa congregação, né? Estamos muito felizes. E aí se tornou agora o que era uma dupla, se tornou um trio e agora um quarteto, né? Já no ano de 2021, né? Chega o Anísio. O Anísio sempre muito tímido, mais inteligente. Quando o Anísio chega na Rosa de Saron, a esposa dele é prima do Gabriel. E, por consequente, ela é muito minha amiga também, né? E a gente vê ele mais afastado, mais ali na dele. Então, a esposa dele, que é a Lara, nos chamou para conversar. Olha, se aproxime mais do Anísio, integrem mais ele no grupo de vocês, né? E eu falei assim, não, a gente vai conversar com ele, mas eu sei que ele não vai se dar bem com a gente, não. Não foi fácil, né? Não foi fácil, não. Não vai se dar bem com a gente, não. Esse cara aí, nada a ver com a gente. Quase que o Anísio ficou de fora do quinteiro, que seria o quinteiro. Isso. Aí a gente foi tomar um Guaraná da Amazônia, né, pra conversar com o Anísio. Anísio, o negócio é o seguinte, a gente quer você mais próximo do nosso grupo, né? Você possa andar mais com a gente, participar mais das atividades da igreja. Mas antes de você se aproximar da gente, a gente quer primeiro que você se aproxime de Deus. Porque o intuito da nossa amizade é essa, né? A gente é mais próximo daqueles que, de fato, estão dentro da igreja. Porque foi o que construiu a nossa amizade, foi estar dentro quem está dentro da igreja. Rogério, a gente é próximo, porque ele é da igreja. O Marcos, ele é próximo da gente, porque o Marcos também é da igreja, né? Aí o Anísio era meio afastado, assim, dos trabalhos da igreja, a gente foi conversando com ele, e pensar que não, a gente conversou com o Anísio, um mês depois... Foi muito rápido. Muito rápido, o Anísio já tá ali andando com a gente já cria um grupo, já cria um vínculo muito forte, passa a sair junto, né? A gente também tem a questão familiar, né? É verdade. Porque... Vamos aqui fazer a nossa árvore aqui. O Anísio, ele é casado com a minha prima. Eu sou padrinho de casamento dele. É quase tua irmã, né? É quase minha irmã, praticamente. A minha namorada é irmã da namorada do Marcos. Puxa, ele praticamente só vive lá em casa e o Rogério mesmo vai saber. A consideração que a mãe dele tem com a minha família. Tanto meu pai como minha mãe. E o papel importante que a tua família teve na minha família, né? É verdade. Momentos difíceis. Porque, assim, às vezes as pessoas podem se questionar como se constrói uma amizade, né? E a própria Bíblia diz que tem amigos que se tornam mais do que irmãos em momentos difíceis. Sim. Então, amizades são construídas não em cima de momentos bons, mas amizades também são construídas em cima de momentos de crise, né? Então, a nossa amizade... Esse círculo aqui se construiu muito em cima disso, né? A família do Gabriel, eu entrei muito rápido na família do Gabriel, por assim dizer, por conta disso, por momentos difíceis que passei, e isso foi construindo ainda mais e fortalecendo os nossos laços, né? Sim. Naquela época era o Natan e o Rogério, que sempre andava junto. Eu e o Natan era conhecido como Paulo e Silas, que a gente andava muito junto. Pra quem não sabe, Natan é um outro amigo nosso, né? Que também era da Rosa de Saron, mas ele saiu e tá no Ministério da Madureira. Isso, né? Que era um amigo mais próximo do Rogério. Também o Natan é nosso amigo, né? Apesar de ser de outra congregação, inclusive. Natan, um forte abraço, tá? Até voltando na questão, assim, da nossa amizade aqui, né? Eu lembro que teve um papel bem fundamental, porque, assim, quando a gente se conheceu em 2021, eu vinha de um período em que eu aceitei Jesus em 2015,
Em 2019 eu me afastei da igreja totalmente. Me afastei. Quando foi em 2021, conheci a Lara, comecei a namorar com ela. E aí os meninos chegaram aqui na minha vida. Foi uma mudança total na minha vida. Porque eu louvo muito a Deus pelo quê? Pela minha esposa, pela ajuda que ela teve em toda essa etapa. E aos meus amigos. Porque se não fossem os meus amigos, talvez eu não teria, como é que eu posso dizer, me mantido. Não falo que esse foi o fator fundamental. Mas que Deus, através de vocês, conseguiram ali encaixar mais ainda ali e fortalecer a nossa união aqui como amigo. E tem um detalhe interessante, né? Porque quando eu voltei, o Anísio já tava, né? Geralmente algumas pessoas têm dificuldade de se aproximar de outras se ela não tinha uma proximidade antes. Sim. E quando eu voltei, que o Anísio já tava com vocês, eu e o Anísio, a gente se aproximou muito rápido, Foi. né? Então, assim, é algo muito interessante das nossas amizades. A gente não tem problema e nenhuma dificuldade de abraçar aqueles que realmente querem estar no propósito de Deus junto com a gente. Verdade. Então, o Anísio, eu e o Anísio, a gente fez uma amizade aí muito rápido. Foi rapidão. Justamente por... Na verdade, parece que eu já conheci o Anísio há muito tempo. Todos nós, Todos nós. Parece que Sim, a gente já conhecia há tanto tempo. Né? Eu vou dizer que eu já conheci já há um tempinho já. É interessante, né? A gente falando aqui de amizade, o Alexandre falou, o Gabriel, o Rogério, o Anísio, sobre a questão da nossa união, né? Dos nossos laços, que realmente é muito forte. É verdade. Desde o tempo, assim, quando o Xande chegou, o Alexandre, o Xande, gente, é porque o Xande aqui como a gente falou, Xande, mas é Xande, não tem como. Então vocês vão acostumar. Gabriel é Biel, Rogério é Roger, Anísio é Anísio. Na verdade, a família dele chama de Daniel. Daniel. Tudo que chama de Anísio. Gente, não tem como. Na verdade, chama até de Niel. Então, já continuando, então a gente criou assim um laço muito forte, como o Alexandre falou muito bem, na questão de união de propósito, né? A gente costuma falar que muitas vezes, né, pessoas tentam entrar no nosso ciclo de amizade e não acaba às vezes se encontrando. Não é porque a gente expulsa alguém do nosso ciclo de amizade ou não quer, a gente até tenta às vezes, é por conta mesmo do nosso propósito. Objetivos são muito parecidos e às vezes quem vem de fora não consegue se identificar e não consegue se alinhar ali com a gente tenta às vezes, mas não é fácil. Então a amizade verdadeira, ela não vem só na questão de você estar próximo. É verdade. É a união de propósito e objetivo, né? Então estamos aqui neste momento. Isso aqui não foi algo assim pensado, bora abrir um podcast assim do nada, vamos porque a gente tem objetivos, pensamentos diferentes, vamos criar aqui, não. Começou a dar amizade, aquela coisa. A gente tava conversando na casa do Gabriel, né? Foi muito espontâneo. A gente tava conversando sobre outras coisas e... Quem foi que falou? Foi tu ou falou, Foi eu. Foi. Na verdade, a gente começou só com brincadeira. Isso, Bora justamente. fazer um podcast pra falar sobre humor. Foi muito espontâneo, Porque tinha aquele meme, né? Como é que é? Sim, meu amigo. Eu e meu amigo montamos o podcast. Do outro dia, aí a polícia chegando. Foi. Não veio uma pessoa de fora que viu a gente e falou assim, galera, vamos montar algo aqui. Não, foi algo totalmente espontâneo, então isso partiu realmente da amizade, dos nossos objetivos que eram parecidos. Estamos aqui neste momento, né, apresentando esse novo projeto para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês compartilhem nossos vídeos, porque cremos que serão assuntos, né, que vão realmente edificar a vida de vocês na questão de trazer conhecimento, porque a gente tem aquela palavreado popular, né, que conhecimento liberta. Sim. E de fato, já teve um vídeo aqui recentemente do Anísio, né, falando sobre a questão de alguns mitos e verdades, né? Acerca do Sócrates, né? Isso, justamente. Só sei que nada sei. Que é algo que muita gente fala, mas pouca gente sabe o verdadeiro, né? A verdadeira fala, o verdadeiro argumento em cima disso, que não foi aquele de fato que muitas pessoas falam. Então, por aí já começa, teve alguns comentários de pessoas que dizem que não sabia que era aquilo, então o propósito desse podcast de fato é esse, vem de uma base muito forte, primeiramente, que é Deus, graças a Deus, Deus colocou em nossos corações.
essa vontade, esse desejo de prosseguir, de trabalhar. A gente ficou desmotivado, ficamos porque nós somos seres humanos, imperfeitos, né, limitados, mas Deus está conosco ali trabalhando e espero entregar o nosso melhor para vocês, nossos melhores, né, o nosso melhor para vocês, né, que estão aqui nos ouvindo, nos vendo também. E outro detalhe importante, ainda falando em especial da minha amizade com o Gabriel, a gente nunca discutiu, né, Gabriel? Nunca brigamos todo esse tempo de amizade. Nem por besteirinha, assim, questões básicas, né? Sempre tem aquele amiguinho que briga com outro ali quando é criança. Nem isso, né, Gabriel? A gente nunca... Só por conta do Messi e do Cristiano. Que é a única coisa. Eu só tenho a Messi, eu tenho Cristiano. É a nossa única discordância, né, aí no nosso dia a dia. Fora isso, a gente concorda em tudo aí, né, Gabriel? Exatamente. E também, uma coisa interessante é que a amizade que a gente tem nos aproxima de Deus. Sim. E também ajuda no entorno mesmo, no geral. Dia a dia, né? No geral. Porque, por exemplo, eu me lembro que eu não fiz o Enem, porque o meu terceiro ano foi na pandemia e tal, e eu decidi nem fazer. E acabou que quando foi para escrever na faculdade, foi o Rogério que me indicou a faculdade. Essa faculdade aqui tá dando bolsa dessa forma e tal. Aí ele falou, não, eu vou fazer de ciência da computação. Tu não quer não? Botar aqui de filosofia e tal, o valor aqui tá bacana. E eu, rapaz, eu pensei, eu me lembro que foi até numa palestra que a gente tava conversando sobre isso. E, rapaz, quer saber de uma coisa? Como eu não fiz o Enem, eu vou pelo menos tentar, né? Aí eu fui lá, você deu certo, o valorzinho bacana mesmo. E pronto, agora eu tô fazendo minha faculdade. Eu me lembro que o Marcos também, a gente sempre brincava. O Marcos não tem carteira, não sei o que. É verdade. Vai ter, tá terminando. E a gente sempre brincando, porque o Marcos ensinou eu e o Xande a dirigir. A pilotar. A pilotar. Botar a moto. Na verdade, a moto, pilotar. E o Marcos não tinha, a gente tirou e o Marcos, rapaz, tira e tal. E após a gente sempre tá falando, ele foi lá e tá tirando. E também a questão da faculdade é praticamente a mesma coisa, a gente sempre tava incentivando. Um ao outro, né? Exatamente. Sim. Então, a nossa amizade, ela nos ajudou em praticamente tudo. Outras coisas. Nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Sim. O que o Gabriel tá querendo dizer aqui é que, por eu estar cursando História, o Gabriel viu não como inveja, mas como inspiração. Rapaz, meu amigo tá cursando História, né? O Gabriel via ali eu lendo livros, eu estudando. Eu falava, Gabriel, se tu souber o quanto isso é importante pra ti. Então o Gabriel foi lá e começou também, né, com esse interesse na filosofia. A gente já gostava de História, ele também gostava de História, mas ele preferiu ir pra filosofia, né? Você lembra que até o primeiro livro que eu indiquei de filosofia foi do Pondé. Eu nem gostava de filosofia. Sim. Foi um livro... Filosofia para corajosos. Sim, que foi o Davi, o irmão do Natan, que me emprestou. Foi. Aí eu falei, mano, vê esse cara aqui, ele é top demais, vê ele aqui e tal. Eu me lembro que no mesmo dia que eu falei dele, eu falei do Ariano Suassuna. Olha esse cara que escreveu o Alto da Compadecida, vê esse cara. Ele é muito inteligente, tal. Então meio que cada um foi ajudando ao outro, até mesmo sem querer, não foi tipo assim... Só não observar. E, por exemplo, a questão do Xande que ele falou, a questão de ler livros, muito pelo que eu vi ele lendo lá, que eu ia na casa dele, tava lendo, rapaz, vou ler também, porque a minha mãe sempre me incentivou a ler livros, mas foi mais a questão da literatura brasileira. Sim. Machado de Assis, a Luiz de Azevedo, mas questão de filosofia e história, eu não imaginava. Eu até falava pro Xande, eu não gosto de filosofia não, graças a Deus. Você falava também, coisa besteira, rapaz, meu professor lá pensa que tu é doido. A gente até brincou uma vez, nessa fala do Gabriel aí, muito interessante. Uma vez a gente comentou, tava nós três, eu lembro muito bem desse dia. A gente tava falando sobre curso, né? O Gabriel ainda não tinha entrado ainda no curso de filosofia. Ele falou que tava pensando, aí o Alexandre apoiou, né? O Xande apoiou lá no dia, e como eu não tinha um conhecimento, de fato, conhecimento liberta, galera. Busquem conhecimento, busquem estudar. Verdade. E eu falei, filosofia. Na faculdade. Eu falei assim, boa. Aí eu sorri, né? No momento ali eu, debochei, na hora que ele falou que queria fazer filosofia. Eu, debochei, só que não foi assim, por maldade. Porque eu não via de fato, né? E
Aí eu falei assim, caraca, o que foi que eu fiz? Assim, como amigo, eu deveria ter apoiado, Me né? arrependo. É porque, Assim, assim, nem falou por maldade, isso, né? não falei assim por maldade, com aquela questão assim de querer reprovar ele pra ele. Rebaixar ele, Isso. né? Eu Foi falei talvez assim, na questão assim, porque- assim, do que o professor hoje é mal remunerado no Isso, Brasil, justamente, né? pronto. Foi um dos pontos, né? Porque eu vi o Alexandre, ele já fazia história na época, e ele sempre falava dos professores dele, aquela questão de quanto que ele poderia ganhar, o que ele queria fazer doutorado. E eu não vi assim filosofia em nada. Só que eu já vejo filosofia em prática em tudo. Em tudo. E justamente. É tipo física, né? A gente pensa que Isso. física não é nada, mas Mas tudo, tudo é física. né? Aí hoje eu já falo assim, Gabriel, se eu tivesse feito filosofia, talvez eu não teria conhecido tanto do que eu conheço hoje. E tu se lembra que até a questão mesmo do Adam Smith, né? Justamente, que tu estuda do que eu na estudo. economia. E eu falava sempre, Marquinhos, tu vai estudar esse cara aqui. Tu vai achar ele o máximo possível. Aí o Marquinhos, na hora que pegou... Filosofia. Sim. Na hora que Adam Smith, na hora que pegou o Adam Smith. riqueza das nações. Cara, muito top. Ganhou. E até uma O pai brincadeira, do né? pensamento. Faz pensamento Eu, econômico. Alexandre e o Gabriel aqui, esse trio aqui, a gente já chegou nos debates aí falando sobre teologia e filosofia. Agora eu tô lendo filosofia, Então, como as coisas se encaixam, né? Então, as coisas se encaixam. Então, a gente fala no momento ali, mas depois a gente passa a pensar, passa a ver o que isso vem trazer de benefício, né? Para nossas vidas pessoais e por aí afora, né? Então, também é isso. é o que cada um... Porque cada pessoa tem sua experiência, né? Sim, justamente. Então, por exemplo, da filosofia, o Xande falava muito. Só que eu, mesmo o Xande falando, eu sempre achei besteira. Tá vendo como era só eu? Hoje, eu que estudo filosofia, achava a maior besteira do mundo. Mas eu me lembro que eu tava estudando pro CFO, que é o curso de formação de oficiais, né, aqui do Maranhão. Lembro. E estudando pro CFO, quando foi a parte da filosofia, eu amei, cara. Eu amei, porque, diferentemente das outras matérias, a filosofia, ela sempre está buscando a verdade. E você consegue se reencontrar nela. Exatamente. Quem estuda filosofia de verdade, né? A clássica, né? Se você não se filosofia, mas só da boa, tá? Se você não se perder na Tem filosofia... seu lado ruim. se você não se perder na filosofia moderna, se você for estudar mesmo os clássicos, rapaz, você vê o tanto que aqueles caras buscavam a verdade. Coisa de louco mesmo. Não, é muito interessante. Por exemplo, quando a gente vai estudar Xenófanes, que a gente vai perceber que um cara daquele, numa época onde praticamente a pluralidade de Deus reinava, que todo mundo acreditava no Era pensamento politeísta, no né? pensamento politeísta, ele tira do nada, né? Ele tira a partir dos seus estudos que o Deus é uno. E que se existe só uma verdade, logo só pode existir só um Deus. E esse Deus tem que ser eterno. E quando eu estudei aquilo, meu Deus, cara, é magnífico assim que você fica com os olhos brilhando. Impressionante, naquela época ali não existia nem livros, né? Não tinha o que a gente tem hoje, internet, sim, tem tudo, esse- tudo esse- Através da que a gente- observação da natureza, né? Isso, exatamente. é. Ou seja, os camaradas construíram a base para os nossos estudos atuais, né? É até algo que eu tô sim. lendo um livro que o Alexandre Nossos me indicou, pensamentos é baseado nos clássicos, né? do Pátio Sestilares, né? Verdade. Que ele, no prefácio do livro, na verdade, que eu vou agora pro primeiro capítulo, né? No prefácio ele fala que para que a gente possa construir o pensamento atual, eu preciso retornar ao mundo antigo. Ou seja, eu preciso retornar aos pensamentos primários para que eu possa construir o pensamento atual ou as soluções para os problemas sociais, políticos, intelectuais também, né? Então, isso que o Gabriel está falando é algo muito interessante, porque nós não vemos somente a ação do pensamento do homem, mas o fato de Xenófanes ter encontrado essa resposta de um Deus uno e de uma verdade. Se a gente olhar biblicamente falando, né, agora aplicando a teologia, nós vemos que quem revela a verdade divina para o homem é o Espírito Santo. Exatamente. Então, Xenófanes, ele ele teve um contato, ainda que reflexo, de que o Espírito Santo parece ter revelado a ele a verdade divina de um Deus uno. Teve nuances daquilo Daquilo que é a realidade. É aquela velha história, né? A filosofia, ela tem até um artigo do Helkin, que ele fala, né? Tem um comentário que ele fala que a filosofia, ela sempre recorre, né, aos seus primórdios, aos seus primeiros pensadores, diferentemente da ciência, né? Sim. Como vocês veem. Como igual o Schopenhauer fala. Não é necessariamente que aquilo que é novo é melhor, Sim. ou aquilo que é novo é bom. Na verdade, pelo contrário, a filosofia ela sempre vai enfatizar que você não deve esquecer os clássicos. Você não deve esquecer o antigo. Detalhe, galera.
Não se percam nas filosofias modernas que o Gabriel Exatamente. falou. Filosofias naturalistas, materialistas, e aí que os professores nas universidades hoje, Cuidado, ateus e cara. agnósticos ensinam. Cuidado que a partir do iluminismo ali você tem que dividir. Você tem que começar a pegar os filósofos e começar a dividir. Não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Tanto, não só aqui no mundo moderno, né? Mas até mesmo na Grécia clássica, já tem que ter cuidado, porque ali já tem os sofistas, né? Sim, Então, exatamente. é bom tomar muito cuidado. Em todos os aspectos de ciências, né? Da filosofia, ciência econômica. Tem essa questão mesmo de você... Tem alguém que vem pregar uma filosofia totalmente que é contra, que defasa realmente o pensamento clássico, né? Tem pessoas altamente inteligentes, por exemplo, né, que fala daqui lado econômica, que eu tenho mais propriedade para falar. A gente defende aqui, né, alguns pensadores clássicos, como primeiramente o Adam Smith, né? Gosto muito. Novidade. Tem outros, né? David Ricardo, enfim. Não vamos nos aprofundar ainda, né? Mas isso não é o contexto. Mas parar para pensar que vem aqueles que de fato vai se contrapor às ideias que vêm trazer melhorias e benefícios para a sociedade em si. Uhum. Então a gente tem que buscar de fato um conhecimento mais aprofundado para saber distinguir o que vai me servir, o que vai edificar a minha vida, o que vai me trazer benefícios positivos e não negativos, né? Alguns ideais aí que vem trazer vãs filosofias, como a Bíblia fala, que vai deturbar de fato a ideia de algo que é bom, de algo que vem trazer benefícios positivos para a sociedade em si. É o que a gente vem trazendo aqui. A gente quer trazer nesse podcast, né? O Gabriel falou, a gente falou, o Rogério, o Anísio, de fato, de se estudar o passado, assim como todos os filósofos, eles estudam o passado e tiram daquele todo o que é bom para melhorar e trazer para o presente, jogar para o futuro, fazer uma projeção. É assim em todos os aspectos da vida. O mercado financeiro também, falo aqui. A gente costuma falar assim no popular que o mercado é assim: você estuda o passado, o que aconteceu lá atrás, você joga pro presente para fazer uma projeção pro futuro para se obter lucro daquilo. É quase que na história, só que a história a gente não prevê o futuro. Justamente. Porque eu sou historiador, né? O historiador a gente observa o passado, né? A grosso modo, né? Sim, eu não tô definindo. justamente. Eu não tô definindo o que é história, né? Mas a gente olha pro passado e vê alguns erros, né? Que a gente fala, opa, a gente tem que ter cuidado, porque isso aqui pode levar ao totalitarismo, né? Inclusive tem uma repetição, né? Isso, a história, né? Tem gente que diz que a história se repete, né? Olha, é um tanto quanto complicado, né? Falar a história se repete. Mas, Não é tão eficaz falar isso aí. mas eu poderia citar uma frase que agora eu esqueci. Salvo engano, é um filósofo clássico. Ele fala assim, olha, a história, ela não se repete, mas a história rima, né? Eu acho que isso faz muito mais sentido, né? Já vocês, né, economistas, até eu que sou day trader, né, quando eu vou abrir uma operação ali, eu tenho que observar, né, o passado gráfico. Se ele tá caindo. Já falar dessa forma aí já é mais... Pro nosso meio já é mais eficiente. Justamente, até porque a projeção, né? Uma também projeção técnica, na isso, verdade, o economista, ele não prevê o futuro, até porque ele não é evidente nem profeta. Ele faz projeções, que é algo bastante diferente, né? Que já aconteceu anteriormente, porque ele tem que ter dados para fazer isso. Ele Justo. Eu só vejo que o cenário atual, eu vou fazer alguma projeção. Não é assim. Ele pega o cenário atual. Porque, como o Xande falou, eu costumo falar mesmo que ele meio que parece muito. O que acontece lá atrás vai acontecendo, mas... E se a gente for ver mesmo, tem várias coisas. Por exemplo, Sim. se a gente for... Hoje a gente tem um pensamento relativista, vamos dizer que é o predominante nas faculdades. A sociedade em geral. Exatamente. Com os professores de filosofia, praticamente hoje em dia, uma boa parte é relativista. Se a gente for olhar na Grécia, com Sócrates criticando os sofistas, é até engraçado, né? Que quando o Anísio estava estudando para fazer o vídeo, o Anísio mandou mensagem: mano, o Sócrates era sofista. Aqueles artigos que embararam, né? Que tem na internet, ele era super Aí não que eu tô lendo aqui o artigo. Surfava muito, Anísio. Eu não, calma aí. Repreendido. E é engraçado, o cara passou a vida dele todinha criticando o sofista para os professores de hoje, os filósofos de hoje, falaram que ele era sofista. Alguns, ele era confundido. Não vou dizer todos. Não todos, mas alguns confundem. Mas alguns falam, exatamente. E a gente vê, por exemplo, a Grécia, um pouco após Sócrates, a Grécia vai cair.
Por quê? Porque o pensamento relativista já estava totalmente, vamos dizer Disseminado, espalhado. tá predominando. Quando a gente vai até mesmo Roma, o pensamento relativista também da mesma forma já estava praticamente predominante na Roma Antiga. E a gente vê hoje a nossa sociedade. E a gente se pergunta até que ponto a nossa sociedade vai. Porque a gente já consegue perceber o quão frágil é. Até mesmo a maior nação do mundo atualmente, que é os Estados Unidos, a gente percebe o quão frágil ela está agora e quão poderoso os Estados Unidos já foi no passado. Sim. E hoje em dia, vamos ser sérios, não está a mesma coisa. É como o Pondé fala, né? A gente tem que seguir os Estados Unidos somente de modelo econômico, porque o modelo cultural já não tem essas coisas. Não, e a questão que até, falou uma coisa que até de pouco tempo, não é uma coisa assim que tem muito tempo, né? Esse declínio dos Estados Unidos. É uma coisa que é recente. Em tão pouco tempo, ele teve esse declínio. Exatamente. Um detalhe interessante, gente, é que a maioria das faculdades dos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Alemanha, Hungria, etc., eles foram estabelecidos sobre fundamentos cristãos, né? Quem acompanha aí o nosso Instagram, viu que eu fiz um comentário aí sobre a cosmovisão cristã e a ciência. Então, essas faculdades, universidades, todas elas foram construídas sobre fundamentos cristãos, sobre as verdades bíblicas, né, por assim dizer. E hoje, a gente observa o quanto que o relativismo acabou com essas universidades, né? Eram verdadeiras fontes de conhecimento, de estudo da natureza, de como dos princípios que regem a natureza, né, estabelecidos aí por alguns pensadores físicos, químicos, citar Newton aqui, Kepler, Galileu e etc, entre outros, né? Então, o relativismo ele é um problema. E por que é importante a gente estar falando aqui sobre estudar o passado? É porque o passado justamente traz a verdade como ela é. Hoje não. Hoje pegam essa verdade e tentam deturpar ela, né? Como, por exemplo, o de Sócrates. Muita gente não sabia sobre o "eu sei que nada sei". Só que Sócrates, como o Odins falou, ele conhecia os limites do saber, daquilo que ele sabia e daquilo que ele não sabia. E ele não, como é que eu posso dizer, não se atrevia a ultrapassar os limites dele, né? Então, e algo interessante aqui também, voltando para nossa amizade, é que parece que nós estamos dentro desse pensamento de Sócrates. Porque, por exemplo, o Alexandre não sabe tudo da área do conhecimento. Por exemplo, o Alexandre sabe de filosofia, mas o Alexandre já me pede ajuda sobre teologia. O Alexandre me pede ajuda para Rogério, como é que eu monto um sermão? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu chego para o Alexandre, como é que eu olho esse pensamento filosófico dessa forma, histórico? Chego para o Gabriel e etc, né? Então, o que a gente faz? A gente busca essa verdade. E essa verdade é una, né? Essa verdade que nós buscamos. É uma verdade que é divina, né? Então, o relativismo ele é um problema que acabou, de fato, com as academias, com as áreas, os locais onde nós íamos para aprender, para formar intelectuais. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala algo interessante, só para me encerrar aqui, no livro dele sobre o cristianismo na universidade, que as pessoas, hoje a universidade, na verdade, ela pega os alunos e querem formar apenas, entre aspas, intelectuais. Só que intelectuais que não têm a verdade, né? É a verdade relativa. Só que a universidade não é só para isso. A universidade, sobretudo, ela tem que estar em conexão com a comunidade. Ou seja, eu preciso formar intelectuais para transformar o meio social, só que da forma correta. Ou seja, eu preciso formar intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem de problemas sociais, como resolver, como achar a solução para tal coisa, mas da forma correta, de forma honesta ao conhecimento. Então, o que o Gabriel está falando sobre o relativismo é realmente algo muito sério. Sim, e o Rogério falou, né, que o relativismo, só para encerrar a conversa aqui do relativismo, né? O relativismo ele acabou com instituições, né, com universidades. Eu vou mais fundo. O relativismo ele também acabou com muitas civilizações, né? É verdade. Bom, falando agora ainda da finalidade do nosso podcast, é sobre isso aqui que nós queremos falar mesmo, né? Sim. Não só sobre a filosofia que
aquela filosofia que vocês pensam está distante de vocês. Não, a filosofia, muito pelo contrário, ela está tão próximo de vocês quanto a física está, quanto o seu amigo está próximo de você, né? Então ela está muito próxima do seu cotidiano. A filosofia não está distante da gente, a história não está distante da gente, a teologia não está distante da gente, a política não está distante da gente, não está distante do jovem. Eu ouço muitos jovens falarem, né? Eu odeio política, eu não gosto de política, eu não me meto em política. Então são esses tipos de argumentos, né, que nós queremos discutir, comentar, abordar, para que vocês tenham uma visão de fato do que é a política, né? De como a política, o pensamento da política foi mudado ao decorrer do tempo, né? Porque todo mundo hoje, como eu falei no início, tem uma visão muito superficial acerca das coisas, né? Então a gente precisa parar um pouco, olhar para o passado, né? E perguntar a essência das coisas. Porque hoje tudo... o progressismo... Há uma ideia de progressismo exacerbado em todas as sociedades, né? Na maioria das sociedades. Acho que aí nos Estados Unidos, o Canadá, infelizmente, a Inglaterra, que era um exemplo, né? A gente vê como é que está hoje. Verdade. Mas a ideia do nosso podcast é trazer para vocês conhecimento, né? Não que a gente, de fato, carregue todo o conhecimento, mas nós acreditamos que através daqueles que nos instruiu, né, tanto na teologia quanto na própria filosofia, esses grandes pensadores, os grandes universais e transcendentais do ensino dos homens, do ensino francês, eles podem, de alguma forma, eles nos ajudaram de alguma forma, e nós podemos ajudar vocês também a traçar esse caminho, né, Gabriel? Exatamente. E até uma coisa interessante que tu falou. A gente, falar aqui a frase só sei que nada sei, a gente não sabe de tudo, né? A frase de Sócrates que não foi falada por Sócrates. De certa forma faz sentido, né, Gabriel? Já tava espalhando aí também, Gabriel. Gabriel, de certa forma faz sentido, né? Porque uma coisa, por exemplo... você pode comentar acerca de um autor. Agora, atribuir aquela frase, né, propriamente dita a ele, é outra coisa. Sócrates disse que só sei que nada sei? Não. Eu tô tomando aqui como exemplo. Não, ele não disse isso. Mas o caminho que ele falou é esse? Sim. Só sei que nada sei. O que isso nos traz? Nos traz uma reflexão de nós mesmos, uma reflexão do ser. É basicamente isso que Sócrates estava querendo fazer, para que nós possamos buscar mais e mais conhecimento. Porque quando a gente pensa que aprende uma coisa, por exemplo, você está estudando ali política, você vai... o significado da palavra política, depois você vai colocar a política de fato na prática, né? Aí depois, quando você coloca a política na prática, você vai descobrir ali que a separação dos três poderes, né? Desde Montesquieu, com o espírito das leis, né? Legislativo, judiciário e executivo. Você vai estudar o que é executivo, você vai estudar o que é o judiciário, e assim vai. Então, quanto mais você descobre, mais coisas se tem para estudar. Exatamente. Daí você surge, né? Só sei que nada sei. Né? Você acaba refletindo acerca disso. E até porque essa frase é totalmente contraditória. Porque se a gente for pegar, por exemplo, o Banquete, que é um dos livros mais conhecidos de Platão. Aí você começa o Banquete e Sócrates falando, eu sei o que é o amor. Oxe, só sei que nada. Tu sabe ou não sabe? E aí? Tá bagunçando, Sócrates. Então, é basicamente o que o Xande falou. A gente não sabe de tudo. A gente não entende de tudo. Mas aquilo que nós conhecemos... A gente já tá até falando sobre isso no nosso grupo. A gente nunca vai recomendar um livro que nenhum de nós lemos. Podem ficar tranquilo, que a gente comentar. E inicialmente, os livros que a gente for recomendar vai ser geralmente aqueles livros com a leitura um pouco mais fácil didática, né? A gente vai pegar, por exemplo, o livro que a gente já citou. Foi Memórias Póstumas e Revolução dos Bichos. Sim. Memórias Póstumas todo mundo já conhece. Tenho certeza que um professor aí já falou pra você ler e tal, mas que tem uma leitura que pessoalmente, ela é fácil, e segundo, rapaz, é riquíssima. Riquíssima, riquíssima, riquíssima. Você já começa, ele diz, ao primeiro verme que roeu as minhas carnes, eu deixo essas memórias. Rapaz, você percebe o quão rico é esse livro, só pelo início. Aí você já vai Revolução dos Bichos, que é praticamente uma fábula. E você lê... Inicialmente, a pessoa que não conhece a história não entende muito o que é o livro. Sim. Mas se você lê o livro e depois vai pesquisar sobre a história do livro, quem foi o George, onde foi que ele viveu, o cenário que ele viveu, a Rússia que ele estava inserido, aí você percebe que aquele livro ele é totalmente diferente e que aquilo que ele está falando
É riquíssimo. Então, a gente não sabe de tudo, mas aquilo que nós conhecemos, a gente vai estar recomendando. E é claro, a gente vai começar no básico, por esses livros, depois a gente recomenda Meditações de Marco Aurélio, e aí a gente vai aumentando Mário até... Ferreira, né, também, a invasão vertical dos bárbaros. Então, quando as pessoas falam que não querem, quando eu falo, né, da importância da filosofia, a primeira coisa que as pessoas pensam quando eu tô lendo, eu não entendo nada daquilo. Isso daí é muito difícil. Eu até vou fazer aqui um comentário do professor Guilherme Freire, né, em um vídeo do Instagram, que ele fala assim, olha, é claro que você não vai entender de cara alguns livros de filosofia, porque você começa errado. Você começa a ler livro que não está seguindo uma ordem. Né? Então, como é que você vai entender uma palavra? Olha o seu cotidiano, olha o seu mundo, olha o que está ao seu redor. São coisas superficiais. Né? É claro que o seu vocabulário não está preparado para aquilo. Sim. Então você tem que preparar primeiro, você tem que ter uma sequência de leitura. Né? Então a filosofia, ela é complexa? Ela é difícil. Se eu disser que não, eu estou mentindo. É muito difícil entender filosofia, mas ela tem uma base e um caminho a se seguir, né? Assim como o engenheiro, quando ele vai construir ali um prédio, ele começa pela base, né? Assim também é a filosofia, assim também é a política. Então vocês não têm que se assustar quando vê um livro de filosofia que vocês não entendem. Né? Se vocês não entenderam, lê de novo. Se não entendeu, lê de novo. Se você não entendeu, significa que, de fato, aquilo não está a par da sua compreensão naquele momento. Então, você vai buscar outros tipos de livros, né? Para que você possa compreender e ir crescendo gradativamente até chegar à compreensão daquele livro. Até uma coisa aqui, a Bíblia, né? Se a gente pegar aqui abrir ela, pegar ali somente um versículo, um exemplo aqui, a gente abre ali no meio de alguma parábola de Jesus. Se a gente não for ler o contexto inteiro daquela parábola, a gente vai estar falando uma mentira, vai estar falando alguma coisa errada, não vai entender nada, não vai entender nada. Então, inclusive, é uma coisa que a gente vai botar também no nosso quadro, né? Versículos que as pessoas vão estar mudando, né? Isso, gente, onde tem 2 ou 3, não é texto pra você usar pra justificar a falta de gente no culto, viu? Cuidado. Vai desdar. É só isso mesmo, pode dar continuidade. Rapaz, já tá acabando com o nosso conteúdo. Não é só pra deixar de aviso prévio. A questão da leitura, ela é muito interessante, ter conhecimento do texto com texto. É assim, como o Anísio falou, a Bíblia ela é assim, para você entender às vezes um versículo, tem que ler o texto. O contexto. O contexto, o capítulo. Se você não entende o capítulo, tem que ler o livro. Se você não lê o livro... É a Bíblia tudo. Justamente, então, é porque tudo é interligado. O Alexandre falou, o Anísio falou, o Rogério. Tudo é interligado, então tem que ter um começo, tem que saber por onde começar. Senão você vai se perder. É verdade. A gente vê não vai conseguir entender. A gente vê até no mundo atual, né? Assim, muita gente que pega aqui um versículo isolado para definir seu pensamento, né? Pega ali um versículo, eu não vou falar aqui no momento nenhum, mas pega ali algum versículo isolado acerca de um pensamento, de alguma opinião que ela defende, e ela fecha ali sua opinião, somente naquilo, baseado naquele versículo. Mas se ela ler todo o contexto, é um pensamento totalmente diferente. Exatamente, é verdade. É verdade. Teu cabelo tá bacana, Anísio. Tá mais bonito que eu. Obrigado. O cara tem cabelo top demais. Até com a franjinha ali, ó. Clark Kent. Super Anísio. Vou tirar aqui o disfarce do Clark Kent. Meu Deus. Então, já caminhando aqui Por fim. pro fim, né? O propósito do nosso podcast é esse. Nós contamos muito com a ajuda e colaboração dos telespectadores, né? Que eles possam nos ajudar a compartilhar e que esses vídeos, as nossas lives, o nosso Instagram, ele possa alcançar o número máximo de pessoas. Porque o nosso intuito aqui é dar o nosso melhor, né? Não significa que a gente não vai errar. Nós somos seres humanos. Sim. Nós vamos errar. Uma hora ou outra a gente vai errar. Mas nós nos dedicamos ao máximo para que isso dê certo. Nós acreditamos muito que a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou, né? E vai alcançar você também, e tem alcançado você, né? Amém. E o nosso propósito é esse, gente, é trazer conhecimento, ler mais e mais, sempre nos aprofundar nos assuntos, ter base naquilo que a gente vai falar. A gente agradece muito aquelas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, né? Eu acho que os nossos familiares, os nossos amigos nos deram essa força, né?
líderes. Nossos Muito obrigado, líderes. minha gente. É verdade. Então, esse que é uma introdução, né? Vocês conheceram um pouco de cada um de nós e ao decorrer dos episódios vocês vão conhecendo mais e mais o que a gente tem a apresentar para vocês. Alguém quer falar mais alguma Olha coisa? só que Fala aí. era rápido. Só pra... Galera, deixa o like, viu? Não se esquece. Se inscreve no canal. Isso Só, aí. só pra deixar avisado pra gente não esquecer. Só pra complementar, né, que foi falado. Antes de encerrar, depois eu não sei o que alguém vai falar mais. Mas é aquela coisa, como o Constante falou, a gente vai estar sempre buscando, porque a gente não sabe de tudo. A gente também... E nunca vai saber de E tudo. nunca vai saber, somos eternos aprendizes. Estamos estudando ainda, né? Acho que ninguém aqui concluiu ainda, né? A gente tá até no princípio ali, né? No 1% ainda, né? Estamos aqui na introdução. Eu tinha chegado a 1%. Estamos aqui na introdução ainda também, de certos assuntos também. Mas é isso, a gente é vivendo e aprendendo, é buscando conhecimento, que a gente cresce, que a gente aumenta o nosso conhecimento, o nosso vocabulário, tudo. É buscando conhecimento. Não é fácil, não é um caminho fácil, você tem que realmente se impor, tem que ter foco, tem que ter objetivo. Mas se você não ter foco e objetivo, você não consegue alcançar nada. Você não consegue almejar nada. Você pode até almejar, mas você não consegue alcançar aquilo que você almejou. Então, gente, já encerrando aqui, eu quero só agradecer a cada um de vocês, cada uma das pessoas que estão assistindo. E também já falar aqui logo do nosso próximo episódio. A gente vai estar recebendo o pastor Jerônimo Júnior, ele que é pastor presidente ali do campo Centro Operário. Então você que é do Centro Operário, que está nos acompanhando, já vai estar sabendo aí. Já marca na agenda, né? Já marca aí que seu pastor vai ser o nosso próximo convidado. Ele que, não sei se vocês sabem aqui todas as formações dele. Ele é formado em Sociologia. Ele é mestre em Sociologia, na verdade. Ele Ciências políticas também. né? Teologia. Teologia. Ele é mestre também em Teologia. Então, ele tem aí, né, Uma bagagem muito grande. Muito grande. Que eu sei que a gente não precisa nem se preocupar em relação ao que ele vai trazer aqui, explanar pra gente aqui na próxima, sim. No próximo podcast, né? Então, fiquem ligados. Se atentem, porque vem coisa boa por aí. E o tema, Gabriel, vai soltar agora ou Não, vai ficar de suspense? Vou dizer logo agora. Então, pessoal, já fiquem aí, já anotem na sua agenda. Não vai estar os 5, não vão estar os 5. Vai ser só o Marcos e o Rogério que vão entrevistar, mas já fiquem sabendo. Beleza, O viu? tema vai ser sobre a história da Assembleia de Deus. Então, você que é assembleano, que ama a sua história, Sim. saiba que o tema será esse. Então, pessoal, basicamente isso. Só agradecer e tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.